Since I've gone home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Want you coming over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? O programa Papo de Barbearia da semana está entrando no ar. No programa de hoje, o vereador de Esteio, Eliezer Machado, a advogada Cristina Manzenco, Emerson Barbeirinho, secretário do Meio Ambiente de Sapucaia do Sul, Carla Silveira, na trilha sonora, a cantora Stephanie Caruana. Since I've gone home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Want you coming over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? O programa Papo de Barbearia tem o patrocínio de Sul Brasil Extintores. E todos esses patrocinadores. Bender Shop, brindando os melhores momentos da vida. Supermercado Menger, conheça o Clube de Vantagens. Sabores do Mercado. Lumen, especializada em cortinas, persianas e iluminação. João Pereira de Vargas, 970, Sapucaia. Benck Materiais de Construção e Postos Le Mans. Vocês podem nos acompanhar todos os sábados às 14h30 na Vale TV, canal 6 Net Claro São Leopoldo e canal 14 Novo Hamburgo e região. E pelos canais próprios da Tri TV. Emerson Barbeirinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa recheado de atrações. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eliezer, Cristina Manzenco, a secretária de Meio Ambiente do município de Sapucaia do Sul, Carla, a nossa estrela sapucaense, né, que muito nos orgulha em residir na nossa Torceu cidade. lá no Raul Gil por Sim, ela? claro. E a gente vem acompanhando essa trajetória maravilhosa, né? Cara, ela era bem jovenzinha e participou aqui do Papo. Eu acho que foi logo que ela saiu lá do Raul Gil, né? Não, ela participou antes, bem antes. É? Depois a gente conta essa história aí. Então era bem pequenininha mesmo. Que bom. O Papo de Barbearia alavancando o sucesso da carreira das pessoas. Mas espero que nós tenhamos um ótimo Papo de Barbearia. Vereador de Esteio, Eliezer Machado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a ti, a cada um dos convidados, das convidadas, as doutoras que estão aqui, né? Stephanie, que está brilhantando aqui à noite com uma boa música, com super talento. É uma alegria estar aqui, estamos à disposição. Cara, não foi fácil fechar com a agenda do Eliezer, né? Que além de vereador de Esteio, né? Primeiro mandato, é pastor no município. É isso aí, temos uma vocação e um chamado ministerial, né, como pastor, e atuando atualmente como vereador da nossa cidade aí no primeiro mandato, os primeiros meses, com muita empolgação, muito trabalho. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a trajetória do Eliezer e também sobre política/religião, ok? Ok, combinado. Cristina Manzenco, sempre quando a gente precisa de uma advogada para contribuir, né, com as discussões, Cristina Manzenco é chamada. Cadinho, cumprimentos a todos aqui presentes, ao pessoal que está assistindo o teu programa, que vem cada dia crescendo mais em audiência. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e uma alegria poder colaborar com esse programa que eu adoro tanto. Carla Silveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer recebê-la no programa Papo de Barbearia, nossa secretária do Meio Ambiente de Sapucaia do Sul, né, Emerson? Nossa querida e linda Sapucaia do Sul. Carla, cara, a gente já conversou bastante, né? Mas a Carla como conselheira tutelar e agora assumindo esse importante papel desafiador, podemos dizer assim. Sim, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Obrigado, Emerson, pelo convite. João, obrigado. Já conversamos em outras ocasiões a respeito, antes era do Conselho Tutelar, né? Hoje, depois de 5 mandatos como conselheiro tutelar, recebi o convite do prefeito para assumir essa pasta tão complexa e de grande importância para a nossa sociedade. Espero poder contribuir com todos aqui. Eu sei que não é fácil, mas é uma pasta difícil, mas ela não é impossível. Stephanie Caruana, de volta ao Papo de Barbearia, que faz parte da sua trajetória, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer mais uma vez te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite.
quero agradecer primeiramente o convite, né? Dizer que eu estou muito feliz, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês gravando esse programa maravilhoso. E como é que tá a carreira 2025 da Stephanie? Bom, estamos seguindo aí, agora eu faço parte de uma banda, Leões e Poetas, ali de Canoas. Então, além da minha agenda como cantora, né, solo, também agora estou participando aí dessa banda maravilhosa que é Leões e Poetas. Vamos ouvir mais uma? Vamos, com certeza, vamos lá. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito e agora penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu? O nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Viu? O nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito e agora penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. Eliezer, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, porque tu perseguiu essa vaga lá na Câmara, né? Disputou o pleito várias vezes e agora conseguiu garantir tua cadeira pelo Partido Liberal. Exatamente, é uma história que não deixa de ser uma lição de resiliência, né, de persistência. Na minha quarta eleição que eu consegui entrar como titular, né, na cadeira pelo PL, nessa última eleição, nesse último pleito, estamos lá no mandato, né? As outras oportunidades fui o primeiro suplente em todas elas. Na última assumi por um período de 30 dias e aí nos deu aquela experiência, aquele gostinho, disse, não, a gente quer mais e a gente pode mais. E deu certo, saímos exitosos dessa eleição, junto com o prefeito Felipe Costella, com o governo, que fala muito sobre a continuidade do governo do Leonardo Pascoal na cidade, né? E agora a gente está somando aí com esse grupo político para desenvolver e buscar o melhor para a nossa cidade. Agora conquistou a vaga e creio que chegou um momento mais difícil, né? Que é trabalhar, né? Cumprir o papel de representar os teus eleitores no Poder Legislativo. Exatamente. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, enquanto vereador, é fiscalizar o Executivo e o trabalho dos munícipes, né, dos eleitores, é fiscalizar os vereadores que foram eleitos por ele para representá-los, né? Então a gente procura sempre fazer um trabalho junto à comunidade, atendendo às demandas, mas com um mandato muito propositivo também, né? Apesar de sermos situação, nós sabemos que existem muitos desafios para a nossa cidade. No dia a dia, a cidade avançou muito nos últimos anos, né? Nas últimas gestões. E, consequentemente, as pessoas elas ficaram mais exigentes, né? Querendo mais, e é para isso que a gente trabalha todos os dias. Cara, e são quantos meses já? São 3 meses, né? Praticamente, 3 meses completos como vereador do município de Esteio. Tu já tem definidas quais são as tuas diretrizes de trabalho? Quais as bandeiras que tu vai representar lá na Câmara de Vereadores? Exatamente. Importante essa pergunta porque eu, como cristão, como evangélico, né, já fui apresentado aqui como pastor, inclusive,
Então a gente tem esse desafio da representatividade, mas obviamente que hoje nós somos vereadores e trabalhamos para toda a comunidade, independente do credo, religião, né, cor, enfim, nós trabalhamos para toda a comunidade. Nós trabalhamos muito forte com a questão do empreendedorismo, inclusive é uma pauta que eu trago sempre para a Câmara, contribuindo, né, de uma forma transversal com a educação. Então, é uma das propostas e uma das bandeiras que a gente traz muito forte, é a questão de incluir, né, como uma disciplina transversal, a questão da educação fiscal, financeira e do empreendedorismo na nossa rede escolar, né? Carla, e o meio ambiente? Qual é o tamanho do meio ambiente e como ele é dividido? Hoje o meio ambiente ele é um setor de grande importância na nossa cidade, né? Para as pessoas hoje, tem algumas pessoas ainda que têm o conhecimento de que falta de conhecimento, né? Que acham que o meio ambiente é cortar árvore, dar autorização para podar, mas não. O meio ambiente, nós contamos hoje com 5 setores de grande importância na nossa cidade, né? Que nós temos o setor administrativo, onde faz os pagamentos e empenhos de tudo que nós temos hoje de contrato lá dentro. Nós temos a parte do licenciamento, que é onde nós damos o licenciamento para os empreendedores e para os loteamentos. Nós temos a parte de conservação, que é onde nós temos a parte da educação ambiental, que é muito bem visto pelas nossas técnicas. E nós temos hoje também o famoso bem-estar animal, né? Que, digamos que seja uma das partes principais do meio ambiente e muito complexo. E uma parte assim interessante de ser estudado, de ser trabalhado com a comunidade, porque a demanda ela é muito grande na nossa cidade. Mas o principal de todos, que eu tenho os olhos assim importante ali dentro, é em relação do licenciamento. Como é importante nós ajudarmos os nossos empreendedores que venham para a nossa cidade e até mesmo da nossa cidade. Então, nós criamos lá um setor onde nós temos uma pessoa que faz o checklist. O que significa essa pessoa? Qual a importância dela? De ela poder conversar com os empreendedores e poder ajudar eles em toda a documentação. Eu falo isso por experiência em relação aos meus pais, que são pessoas de idade, e se eles fossem hoje abrir um comércio, eles não iriam conseguir toda a documentação de colocar no sistema, que é tudo hoje pela internet, né? Então, hoje nós temos essa pessoa que atende o empreendedor e ajuda eles. Este braço da Secretaria do Meio Ambiente, que é tratar de licenciamento, ele é o mais polêmico, porque ele trata de desenvolvimento / meio ambiente. Olha, depois do bem-estar animal, eu digamos que sim, seja um dos mais polêmicos, porque todo empreendimento que existe hoje na nossa cidade, nós precisamos de um licenciamento dos nossos técnicos, né? E nós temos ali o geólogo, nós temos a bióloga, e para isso a gente tem que ter esse estudo, que é feito a vistorias por eles, e eles vão dar o parecer se é possível ou não ter aquele empreendimento em tal local, porque existem algumas proibições baseadas em lei, tanto municipal como federal. Tem diversas questões que têm que ser levadas em conta, né? Sim. São as árvores nativas, sim, né? O solo, por exemplo, né? O solo, a gente vê Sapucaí, Esteio, São Leopoldo. E isso tem várias situações, então assim, a gente tem que ter um certo cuidado. É importante nós termos empreendimento na cidade? Sim, muito importante. Mas a gente também tem que saber respeitar o básico, né, que é em relação ao nosso meio ambiente, até onde vai o limite do empreendimento, até onde nós podemos ir, e para isso existe lei. Mas a gente tem uma compreensão bem grande lá, uma equipe preparada para isso, que eu conto muito com eles, a paciência que eles tiveram, porque eu venho de uma zona de conforto, eu era do Conselho Telar, então mais ou menos, né? Mais ou menos. Já assumi uma vez a Câmara de Vereadores por um tempo, uma experiência muito importante, que eu tomei gosto e resolvi seguir adiante, mas voltei para o Conselho Telar, e lá era a minha zona de conforto. O meio ambiente é desafiador, sim, mas como eu sou uma pessoa que gosto de desafio e sou determinada, lá estou. O Eliezer Machado também foi conselheiro tutelar do município de Esteio, né? Acho que não é zona de conforto, né, Eliezer? Exatamente. Eu acredito que o que a doutora Carla quis dizer é que o desafio maior hoje é estar na frente de uma pasta, de uma secretaria tão importante quanto o meio ambiente. Não existe avanço em um município, uma cidade que não passe por ali
no meio ambiente e o maior, talvez, o grande desafio de hoje, né, com relação ao bem-estar animal, aos protetores e tudo que envolve isso, né? Eu fui conselheiro tutelar também no período entre 2005 e 2008, por um mandato. A gente muda totalmente a nossa perspectiva e a nossa visão com relação a direitos e garantias de direitos das crianças e dos adolescentes, mas é um desafio. Foi lá no Conselho Tutelar que a gente vê que ainda existem avanços dentro da própria rede e que a nossa atuação ela se limita muitas vezes pela falta de políticas. Por exemplo, criança na escola. Nós, quanto conselheiros tutelares, pelo menos no meu tempo, né, era muito comum as crianças não terem acesso, né, à educação infantil porque não tinha vaga. Então era uma política pública que estava em déficit com a comunidade e aí foi aonde despertou em mim, né, o desejo de propor políticas públicas aí como vereador. Cristina, tem pergunta para os nossos convidados? Primeiro, eu vou aproveitar a oportunidade e agradecer a Carla, porque quando eu fui presidente da Casa de Passagem, que é a Capaz do nosso município, eu tive uma grande rede de apoio do Conselho Tutelar, principalmente da Carla, nos assessorando no acolhimento das crianças, orientações, acesso ao Poder Judiciário. Então, Carla, gostaria muito de te agradecer pelo teu grande desempenho como conselheira aqui no município. E eu gostaria de perguntar para a Carla, que ela falou que o empreendedorismo é muito importante no nosso município. E hoje, com a mudança de documentações e principalmente o licenciamento ambiental, se ela indica zonas aqui em Porto Alegre, se ela identifica quais as áreas que têm dificultado a liberação desses licenciamentos. Eu acho que uma das grandes preocupações, não só minha, mas também do pessoal, os técnicos, né, do geólogo. Tem equipe qualificada ali, né? Nossa, pessoal de carreira. Né? Nós temos ali pessoas que têm conhecimento riquíssimo. Eu digo isso pela nossa bióloga Aline, que é uma menina estudiosa, dedicada. Nós temos hoje também a Rejane, que está a par em relação, que faz a parte dos licenciamentos. A Delmira, que é a pessoa que cuida de todo o recolhimento do lixo em Sapucaia, que é uma parte polêmica também, né? E nós temos o geólogo, ele está recente ali, mas é uma pessoa que dá uma grande contribuição para os licenciamentos. Hoje, a nossa grande preocupação são as zonas de APP, né? Então, é bem importante em relação a isso, a gente tem que preservar, nós temos que respeitar, e principalmente onde existem os loteamentos hoje, que existe as nascentes, nós temos que respeitar também. Então, as beiras de valão, nós temos muito aqui, então isso também tem que ser respeitado. Existe lei federal para isso. Claro que nós temos uma lei municipal também, né, que pelo MADIM, que autoriza os municípios a direcionar como seriam os licenciamentos. Mas eu acho que a grande preocupação hoje dos nossos técnicos é que tenha empreendimento, sim, mas que reserve uma parte para o nosso meio ambiente, para que ele não seja afetado. Então, essa é a preocupação do pessoal do meio ambiente. E eu estou ali para poder ajudar eles no que for possível. Não é fácil, eu digo isso para vocês, mas não é impossível. E como eu gosto de desafio, que a gente falou, então estou ali. Vamos ver o que a gente consegue para ajudar cada vez mais o nosso governo, a gestão do Valmir. Emerson Barbeirinho, pergunta para o nosso vereador de Esteio, Eliezer Machado. Eu tenho percebido há muito tempo já, Eliezer, a presença dos evangélicos dentro da política, né? Tanto no cenário municipal, estadual e federal. Né? Essa representação desses representantes dentro desse cenário, a gente não percebe tanto, né, Gadinho? Os representantes da Igreja Católica. Há uma doutrinação, há uma necessidade dessa representação, as pessoas escolhem, né, vai ser o Eliezer o nosso candidato, porque aqui no município já aconteceu, nós tivemos candidatos, o vereador Valdir Carnal, lembra? Que foi o vereador mais votado na ocasião. Depois se tornou vereador em Porto Alegre. Porto Alegre, fez um mandato aqui em Sapucaia, saiu daqui, foi concorrer em Porto Alegre e foi um dos mais votados em Porto Alegre. Há uma centralização, o Eliezer é o nosso candidato em Sapucaia do Sul. Né? Como se eu pegasse todos os barbeiros e dissesse, os barbeiros vão votar tudo no Emerson, lá em Sapucaia. Isso é difícil de acontecer. Não acontece, vocês não votam no barbeirinho. Bom, respondendo o Emerson, obrigado pela pergunta. Hoje essa representatividade
ela é proporcional ao crescimento, né, dos evangélicos, né? Cresceu muito os evangélicos, os cristãos na sociedade como um todo, e a política é uma consequência disso, né? Eu particularmente posso dizer porque em 69 anos de história, né, até as eleições, agora o município já tem 70 anos, fui o primeiro vereador eleito como representante dos evangélicos e também um dos primeiros vereadores negros na Câmara de Esteio. Em 69 anos, nunca houve um vereador negro na cidade. Né? Então, é algo que hoje eu e o vereador Amaral, Negrito, né, estamos compondo lá a Câmara de Vereadores. Nós temos 10 vereadores em Esteio, para quem não sabe. Nós temos uma representatividade de mulher, que é a protetora Dalen, né, que tem a ver com a questão do bem-estar animal. E eu e o Amaral, que estamos lá, somos negros. E é um pouco diferente, realmente, né, porque eu sou um cristão, pastor, negro, de direita, né? Então, às vezes, algumas questões como essas podem incomodar alguns segmentos que não se sentem representados. Mas a verdade é que isso é um processo muito natural, né? Por conta de todo o trabalho que se faz. As igrejas, elas fazem um trabalho social muito forte, é uma das bases do fundamento da igreja, né, a parte social. Haja vistas o que a gente presenciou aí nas últimas enchentes, o quanto a igreja foi importante nesse processo. E que isso faz parte do nosso dia a dia. Então hoje nós temos alguns pastores, as relações, temos um conselho de pastores instituído, estabelecido na nossa cidade, que propõe projetos, que propõe ideias, eventos, né? Nós temos o Celebra, nós temos a Marcha para Jesus, que é a primeira que acontece na história da cidade. Então são desafios, e nós entendemos que sim, os evangélicos eles se despertaram para isso. Nós não podemos esquecer que mesmo no período da pandemia, as igrejas elas tiveram um papel muito importante e hoje são, acredito que aqui em Sapucaia, assim como Esteio, considerado um serviço essencial, né? Porque presta sim esse serviço de assistência espiritual, de fé, mas também emocional. A igreja ainda é esse lugar onde as pessoas encontram um lugar de conforto, de consolo, e que eu tenho certeza que cada vez vai crescer mais, porque esse crescimento tem a ver com a sociedade como um todo. O Emerson falou da organização da igreja em relação à política, né? A igreja local. Mas como é que é a relação com, por exemplo, a direita, extrema-direita fundamentalista, né? A bancada evangélica na Câmara Federal, né? As diretrizes, né? As principais bandeiras de atuação, né? Por exemplo, né? Temas que são tabus, né? A defesa do aborto ou não, os homossexuais. Como é que vocês tratam com esses temas que são macro, né, no município? Esses temas macros, né, no município, ele tem, obviamente, uma discussão um pouco mais restrita, né? Ela se restringe a algum evento, alguma programação, mas, sobretudo, a gente tem que diferenciar, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre a questão política e ideológica e a questão cristã e religiosa, que tem a ver com princípios, com valores. Então, quando a gente vive princípios e valores LGBT, umbandistas, né, povos de matriz africana, nós não vamos encontrar problemas. Por quê? Porque o fundamento do cristão é amar o próximo, né? É respeitar a individualidade das pessoas, a crença das pessoas. Então, quanto cristão, nós não defendemos o privilégio de um grupo ou de outro, mas sim que todos os grupos que são organizados e legitimados por lei tenham seu espaço, porque são representatividades dentro da comunidade. Vereador Eliezer Machado de Esteio, cara, muito obrigado por ter nosso convite. Bom trabalho, viu? Bom trabalho nesses 3 anos e 7, 8 meses ainda. Exatamente. Na Câmara Municipal de Esteio. Nosso gabinete está à disposição para sempre contribuir. Agradeço mais uma vez o convite. Prazer conhecer todos os convidados aqui. Foi bem tratado? Com certeza. Não, tudo de primeira aqui, o tratamento é VIP. Pediu uma salva de palmas aí para o nosso assador, Jean Moreira, da Linguiçaria do Pucapicho. Secretária Carla Silveira, muito obrigado por atender nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Queria saber o que os moradores de Sapucaia do Sul, de Esteio, região, podem esperar da Secretaria do Meio Ambiente do município nesse ano de 2025.
Assim, ó, nós temos hoje alguns projetos que já foi apresentado para um prefeito e o qual teve aprovação, que vai ser alguns projetos em parceria com a Secretaria de Educação. Então, eu não poderia deixar de não ter projetos que voltassem para crianças. Educação ambiental, por exemplo. Principalmente, que vai ser um deles é o projetos em relação a isso aí, que nós vamos utilizar os nossos técnicos para nós formarmos guardiões mirins. Então, esses guardiões mirins vai ser um de cada escola, aonde eles vão reproduzir tudo o que os nossos técnicos irão passar para eles. Esse é um dos projetos. O outro projeto que é riquíssimo, em parceria com a Corsã, é de Olho no Óleo. Por que isso? Porque assim, a gente quer mostrar para a comunidade da escola a importância de guardar o óleo e não colocar no lixo, né? Ou não colocar no ralo, né, da pia. Ralo da pia. Por que isso? Porque ela vira pedra depois, quando chega no rio. Então, nós vamos fazer tipo uma competição entre as escolas, quem mais arrecadar, e ainda uma gincana, e ainda por cima ganha um dinheiro por isso, a cada litro arrecadado. Além de ter a parceria da Corsã, que vai ajudar a dar o curso de como transformar o óleo em sabão. Então, isso é uma das coisas que nós estamos planejando, e também do Disque Lixo Zero. Por que eu falo isso? Existe muito descarte hoje de lixo irregular. Então, a gente vai levar para a comunidade esse card do Disque Zero, que é em relação do tu entrar em contato com o telefone e denunciar anonimamente. Porque tem pessoas que não querem denunciar, porque acham que vão ser reconhecidos e vão ter represálias depois. Então, a própria comunidade vai nos alertar aonde está acontecendo o descarte, quem é a pessoa, para que a gente tome as providências conforme existe a lei hoje 2070. Muito obrigado, Carla. Até uma próxima oportunidade. Tá, Pedir para o cinegrafista me acompanhar aqui, plano de sequência. Stephanie Caruana, quem quiser acompanhar o teu trabalho, agenda, como é que faz? Isso aí, é só entrar lá no Instagram, @Stephanie Caruana, Facebook, no YouTube também, quem quiser assistir os vídeos lá que a gente coloca no meu canal do YouTube, Stephanie Caruana, ou as apresentações do programa do Raul Gil, tá tudo lá no YouTube, é só assistir. Então, @Stephanie Caruana lá no Instagram. Tem Stephanie Caruana no Papo de Barbearia lá no YouTube, no Facebook, no Instagram? Tem também. É só procurar lá, Stephanie Caruana no Papo de Barbearia. Vai aparecer vários, né? Porque eu acho que já foram uns 3 programas. 3. Esse é o terceiro. Então, para encerrar o programa de hoje, Stephanie Caruana, programa Papo de Barbearia. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Na, 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 e a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa